minutos. Bom, hoje é 30 de março de 2015 e nós, ainda em comemoração ao mês da mulher, vamos continuar falando da saúde da mulher. E hoje nós temos aqui duas convidadas que, em época de dengue, chikungunya, zika vírus, a gente meio que esquece de outras coisas, fica com o foco só voltado nesse assunto que tem sido à tona ultimamente. Mas no dia 24 de março, a gente tem o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. 24 de março, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a data que foi criada em 1982 pela Organização Mundial de Saúde, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose, ocorrido em 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch. E nós temos aqui hoje a presença da enfermeira enfermeira Andréa Faldi e também a presença da doutora infectologista Daniela Marins, que está de novo, ela que já esteve aqui numa outra oportunidade conversando conosco e que vem hoje, mais uma vez, deixar e trazer esclarecimentos para você, amigo ouvinte, você que está nos ouvindo. Nós vamos agora, então, conversar com ela sobre tuberculose, que é realmente uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Enfermeira Andréa Faldi, doutora Daniela Marins, muito boa tarde, prazer mais uma vez em tê-las aqui. Boa tarde, João. Prazer é todo nosso. Boa tarde, JS. Obrigada por mais essa oportunidade. Muito bem, então, vamos conversar sobre tuberculose. E eu gostaria de saber, vamos começar do começo, o que é tuberculose? Bom, JS, a tuberculose é uma doença respiratória causada por um bacilo que chama bacilo de Koch, né? Ela ataca principalmente os pulmões, mas ela pode se alojar também em outros órgãos do nosso corpo. Muito bem. E como se transmite a tuberculose? A pessoa, quando tem a tuberculose ativa, a doença tuberculose, com o bacilo instalado no pulmão, ela transmite através da fala, da tosse ou do espirro o bacilo para o ambiente. Como é que se dá isso? Quando eu tenho a tuberculose na forma pulmonar, cada vez que eu falo, tuço ou espirro, eu coloco gotículas de saliva para fora. Essas gotículas em contato com o ar, elas explodem e liberam o bacilo que fica por até 8 horas no ambiente. Perfeito. Muito bem. E que exames são necessários para diagnosticar a tuberculose? Bom, o principal exame é o exame de escarro, tá? Então, o exame de escarro é o principal exame da tuberculose. A gente pode fazer outros exames, mas nenhum dá o diagnóstico de escarro. O exame principal, então, é o exame de escarro que a gente tem disponível nos serviços de saúde, que seria o da tuberculose e em alguns postos de saúde também. Esse exame é feito gratuitamente, doutor? É feito gratuitamente. Para qualquer pessoa que chegar, disser que tem sintomas e que gostaria de fazer o exame, ele é feito. Muito bem. Bom, e qual é a medicação usada no tratamento da tuberculose? Então, a medicação que a gente usa desde 2010, depois da mudança, a gente usa a medicação que a gente chama de RHZE. Tá? É um comprimido com essas quatro medicações e a gente dá conforme o peso do paciente. Mas então são essas 4 medicações, é o R, o H, o Z e o E. RH, o Z e o E. Isso. Bom, a medicação tem efeito colateral, doutora? Sim, a medicação pode ter vários efeitos colaterais. Ele pode dar náusea, vômito, dor de barriga, pode dar dor no corpo, dores articulares,
pode dar o que a gente chama de hepatite medicamentosa, quando ele ataca o fígado, pode dar muita dor no corpo, lesões de pele. Então ele é uma medicação que a gente tem que sempre cuidar depois que a gente prescreve para ver quais são os efeitos colaterais. E é claro, tem gente que não tem nada. Isso vai variar de cada organismo. Sim. Bom, qual é a situação atual de Canoas em termos? Bom, a situação atual de Canoas, a gente tem uma alta incidência de tuberculose, tá? O Rio Grande do Sul ainda continua sendo um dos estados com maior incidência e Porto Alegre é a capital do Brasil com a maior incidência de tuberculose nas estatísticas de 2014. Nós de Canoas, a gente fechou os dados, ainda são preliminares, mas a gente fica com uma incidência aproximada de 98, 99 casos por 100 mil habitantes, o que é praticamente o dobro da incidência nacional. Então são muitos casos que a gente tem, a nossa incidência é muito elevada. Realmente uma incidência muito alta, né, doutora? Muito alta. E vale, desculpa JS, mas vale ressaltar que apesar de ser uma incidência muito elevada, ainda tem um outro agravante, né? E são esses 98, 99 por 100 mil habitantes são casos diagnosticados, que nós estamos falando, e tratados durante o ano de 2015 no programa de Canoas. E nós temos que levar em consideração que além dessas pessoas que trataram ou ainda estão em tratamento, porque o tratamento dura em média 6 meses, né? Sim. Então pessoas que começaram o tratamento no final de 2015 ainda estão em tratamento conosco, nós temos que lembrar daqueles familiares que muitas vezes não vão fazer a investigação, né? Que podem estar ou não contaminados, e do resto da população em geral, porque somos aproximadamente 320 mil pessoas na cidade, né? Perfeito. Existe muita falha, muito abandono no tratamento de tuberculose também? Muita. Esse é, na verdade, um dos nossos principais problemas, tanto Canoas, tanto Rio Grande do Sul, quanto o Brasil. Cada vez que a gente tem falha no tratamento, o paciente deixa de tomar medicação, a gente diz que esse paciente tem maior chance de desenvolver resistência a essas medicações. E tendo essa resistência, esse comprimido que eu te falei não funciona mais. No que ele não funciona, a gente tem que encaminhar o paciente para fazer um tratamento que podia ser de 6 meses, vai levar 1 ano e meio, vai ter que usar droga injetável e vai ter que fazer em Porto Alegre. Então, o custo-benefício, além da pessoa ficar doente por mais tempo, ser uma doença mais difícil de curar, ainda vai ter que fazer um tratamento por muito mais tempo. E claro, sempre lembrando que é uma doença que é transmissível. Então, além de estar doente, tu ainda transmite uma doença resistente para as outras pessoas que ficam na mesma casa, no mesmo trabalho, tudo isso. E nós aqui em Canoas é uma cidade que tem hoje 320 mil habitantes aproximadamente, né? Nós temos ainda aquelas áreas em que temos aqueles problemas sérios de como é que se diz, de lixo acumulado, de pessoas que vivem em situação ainda muito precária em termos de miséria, de situação de vulnerabilidade, né? Isso também é um fator que tem a provocar bastante isso, né, doutora? Isso. No momento que as pessoas vivem muitas pessoas no mesmo ambiente, que não seja arejado, com falta de janela, tudo isso propicia os contatos domiciliares a terem mais tuberculose. O importante é sempre deixar a casa bem aberta, bem arejada quando der, pegando bastante sol. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Uma curiosidade, existe alguma faixa etária assim que se fique mais propenso ou isso depende muito do ambiente?
Não, depende muito do ambiente. O que a gente diz? Os contatos de pessoas com tuberculose, os familiares, aquelas crianças que têm menos de 10 anos, sim, ou idosos que normalmente têm já uma imunodepressão, a princípio eles podem ter uma maior chance, mas não existe isso de ter certa idade e ter maior chance de ter tuberculose. A gente sabe só que essas faixas etárias, as muito novas e as mais acima, tem uma imunodepressão, mas não muito maior chance de ter tuberculose. Perfeito. Bom, e qual é a relação de tuberculose com HIV? Então, é bem alta a relação, na verdade. O paciente que tem HIV, independente se ele chega a ter AIDS ou não, ele chega a ter uma chance de 35 a 40 vezes mais chance de desenvolver a tuberculose. Então, se a gente comparar, é muito alto. A nossa taxa de co-infecção tuberculose e HIV aqui no município também é muito alta. A gente tem 20% dos pacientes com essa taxa de co-infecção HIV-tuberculose. É uma taxa, o dobro da taxa nacional também, que se equivale à taxa de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Mas sim, é uma taxa muito elevada, 20%, desculpa. Vale ressaltar, JS, até para esclarecimento da população que a doutora Daniela falou, em pacientes com HIV e não com AIDS, que existe uma diferença, né? Sim, assim como existe uma diferença de tu ter o bacilo da tuberculose e não ter a doença tuberculose. Perfeitamente. Bom, e doutora, com relação à dengue, existe alguma relação tuberculose com dengue? Não tem nenhuma relação, nenhuma. Na verdade, a dengue é por um vírus, a tuberculose é uma micobactéria, a tuberculose não precisa de mosquito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tem dengue não tem predisposição a ter tuberculose, quem tem tuberculose não tem predisposição a ter dengue, nenhuma relação. Bom, eu queria voltar um pouquinho sobre a pergunta anterior também, que era, eu quis fazer uma outra colocação. Quando se tem na relação tuberculose com HIV, no caso a pessoa, quando se tem a pessoa está com uma imunidade muito baixa, o que se trata primeiro, a tuberculose ou o HIV? Então, esse é um caso um pouco diferente. Aí a gente vai ver cada caso. Se não está tratando nenhuma das coisas, tá? Sim. A gente vai começar primeiro tratando a tuberculose e depois a gente vai começar tratando o HIV. E o depois, o médico especialista que vai ver quanto tempo depois, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, aí vai depender de cada caso. Aqueles pacientes que já tratam o HIV e descobriu que tem tuberculose, a gente pode começar o tratamento da tuberculose. E aí pode manter as 2 medicações. Mas quem não está tratando, primeiro vai tratar a tuberculose e depois vai começar o tratamento do HIV. Muito bem. São 15 horas 39 minutos. Você está ouvindo música em dose dupla. Nós estamos aqui conversando com a doutora infectologista Daniela Larins e a enfermeira da Andrea Fauci. Estou trocando os nomes, a segunda vez que eu troco os nomes. Sobre a importância de combate à tuberculose, você que está nos ouvindo, isso é muito importante. Como eu falei hoje, a gente está muito focado na dengue, chikungunya, zika vírus, e o índice de tuberculose realmente é muito alto em nosso país, como a doutora acabou de falar. Eu até desconhecia que Porto Alegre tinha um índice tão alto, hein? É bastante alto. Realmente, é bem complicado. Bom, e a importância qual é a melhor prevenção, hein, doutor? A senhora falou antes, mas pode repetir que os ouvintes vão gostar de ouvir. Então, a prevenção seria a gente evitar o contato com pessoas com tuberculose. Isso é praticamente impossível a gente saber, né? Então, a nossa prevenção vai ser deixar tudo bem arejado, bem aberto, pegando bastante sol, bastante vento. E é isso, porque não tem muito que a gente fazer para essa prevenção. Afora isso, claro. Perfeito. Bom, são 15h40, nós vamos tomar uma aguinha, em seguidinha a gente volta para continuar um assunto também, que esse assunto realmente é muito importante. Quente, 26 graus e 3 décimos. Nós estamos conversando com a doutora infectologista Daniela Larins, tá? Nos passando aqui muitas informações a respeito
da tuberculose. Qual é a forma de prevenção? Nós já comentamos. Qual é a importância da vacina BCG? Então, a BCG ela é feita em crianças recém-nascidas e a BCG ela previne, na verdade, as formas graves da tuberculose na criança. Ela não previne a tuberculose pulmonar. E na forma adulta, ela, nas pessoas adultas, desculpa, ela não tem mais a capacidade de prevenção. Então, a BCG serve em prevenção de formas graves de tuberculose, como a tuberculose meningoencefálica, que a gente chama, nas crianças. E além do setor de fisiologia, nós temos quais as unidades, todas as unidades básicas de saúde no município estão preparadas para fazer o teste? Ou é só... Não, JS. Nós estamos em fase de descentralização do município, que na verdade até é uma prioridade do Ministério da Saúde para todos os estados e municípios, não só Canoas, mas ainda estamos em fase de implantação. Hoje nós temos aqui na nossa cidade 5 postos, onde o paciente com suspeita, com os sintomas de tuberculose, podem procurar esses postos, vão ser atendidos pelo médico, vai ser solicitado o exame de escarro, que a doutora Daniela já falou, vai ser solicitado o raio-x e conforme o diagnóstico vai ser encaminhado para o programa, lá conosco, ou não, essa hipótese vai ser descartada. Isso é de extrema importância essa tua pergunta, porque a população, quando a população não conhece para onde se dirigir, né, ela fica sem muita opção. Né? Perfeito. Então, quais são os 5 postos que nós temos, além do programa que trabalha com 100% de acolhimento? Nós temos União, Matias Velho, Pedro Luiz, José Veríssimo e o Boa Saúde. Estas são as 5 unidades básicas que estão aptas a atender. A atender e trabalham em parceria com o programa. Né? Existe um projeto de descentralizar outras unidades, mas ainda não chegamos nesse ponto. Atendemos os quatro quadrantes? Nestas unidades, não. 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 Só 2 quadrantes. 2 quadrantes. São acolhidos lá e depois encaminhados para você? São acolhidos, diagnosticados e aí são encaminhados, se diagnóstico positivo, para nós. Perfeito. Né? E aí inicia o tratamento lá conosco. Salvo alguma eventualidade, alguma dificuldade que esses postos tenham, eles também poderão nos encaminhar e nós faremos o diagnóstico. Como eu te disse, todo paciente que estiver passando na frente do programa ou for encaminhado por alguma das portas de entrada do município ou da região, vai ser acolhido e nós vamos ver de que forma ajudá-lo. Perfeito. Pode repetir para nós, para o ouvinte que está nos ouvindo, as unidades básicas de saúde onde eles podem se dirigir? Sim, claro. União, Matias Velho, Pedro Luiz, José Veríssimo e Boa Saúde. Muito bem. E no centro de Canoas, o setor de tuberculose e tisiologia fica... Fica ali na Frei Orlando, 141, do lado da Corsã, no 2º andar. Nós trabalhamos das 8 às 17 horas, sem fechar o meio-dia. Né? Os nossos telefones são o 3466-2568 e o 3476-6335. A medicação disponível sempre com vocês neste setor. A medicação da tuberculose ela é distribuída pelo Ministério da Saúde para os estados e dos estados para os municípios. É importante ressaltar que essa medicação não existe para compra, não tem varejo dessa medicação e não existem em consultórios médicos. Os únicos locais que estão autorizados a fazer a distribuição dessa medicação são os programas municipais de controle de tuberculose, JS. Perfeito. Então, você sabe que qualquer dúvida que você tiver aí com alguém que você conheça, seu vizinho, conhecido, você pode encaminhar para uma dessas unidades básicas de saúde aqui mencionadas. Depois nós vamos repassar mais uma vez, que lá serão atendidas. Uma pergunta que é evidente, mas é sempre bom a gente saber, né? A tuberculose mata? A
A tuberculose mata sim, tá? A gente acha que não, mas a tuberculose mata. Quem não trata a tuberculose tem uma destruição importante do parênquima pulmonar, ali do pulmão, e mata, continua, inacreditavelmente continua matando, porque é uma doença que tem cura. Em 6 meses de tratamento a gente cura o paciente, e mesmo assim as pessoas ainda continuam morrendo de tuberculose. Às vezes por falta de cuidado, né? E as pessoas, muitas das pessoas começam o tratamento na metade, acham que estão bem, simplesmente desistem, abandonam. Bom, quantos tipos de tuberculose existem e quais são eles? Na verdade, a gente tem, JS, a tuberculose que a gente chama de pulmonar, que essa é a tuberculose importante que a gente diz, porque essa é que transmite a doença, é desse modo. E do resto a gente tem tuberculose em todo o lugar do nosso corpo que a gente possa pensar. Tem no olho, tem no osso, pode ter no coração, no intestino, em qualquer lugar. Mas a importante, claro, para o paciente todas as formas são importantes, porque afinal ele está doente. Mas de importância pública, sim, é a pulmonar, porque é ela que está disseminando a doença. Como a Andrea comentou antes, no tossir, no falar, no espirrar. Eu gostaria até de deixar bem gravado isso. Quem tem tuberculose, o problema é o tossir, o falar, no espirrar. Não precisa separar copo, talher, toalha, porque desse jeito não transmite tuberculose. Tem que ficar bem claro, eu acho, para todo mundo isso, até desmistificar um pouco isso. Então é no tossir, no falar, no espirrar. O resto não transmite tuberculose. E muito importante aqui para nós, né, com relação à nossa cultura, né, a roda de chimarrão, né, JS, as pessoas têm uma certa resistência em aceitar isso. Perfeito. Não transmite tomando chimarrão na mesma bomba, né? Não transmite beijando. Pode beijar à vontade, né? Eu costumo brincar que as pessoas que são bem amadas são pessoas que não incomodam, né? E pode transar também, tem uma vida sexual normal. A única forma de transmissão da tuberculose é respiratória. O bacilo entra pelo nariz, gente. Ele não entra pela boca, ele não entra pela pele, ele não entra por contato físico. Ele entra respirando. Ou seja, você pode fazer o seu tratamento levando uma vida perfeitamente normal, né, doutora? Perfeitamente normal. Fazendo aquelas coisas do dia a dia tranquilamente. E quais os fatores de risco para o desenvolvimento da tuberculose? Então, na verdade, os fatores de risco, a gente tem aquelas pessoas que vivem no mesmo ambiente, um ambiente fechado, e, claro, aquelas pessoas que têm doenças que podem diminuir a imunidade, como é o caso de ter o HIV, pacientes que têm câncer, pacientes que usam drogas que diminuem a imunidade, drogas imunossupressoras. Moradores de rua têm mais probabilidade de ter, porque afinal eles não se cuidam, moram todos juntos. Pessoal também que fica privado de liberdade. Muitas pessoas num lugar muito fechado, muito pequeno, também aumenta a probabilidade de ter tuberculose. E profissional de sexo, na verdade, tem uma maior chance exatamente por causa disso também. Muita gente ficando no mesmo ambiente, tem maior probabilidade também de co-infecção HIV, tuberculose. Perfeito. Sintomas. Ótimo. Sintomas da tuberculose, então. Todo mundo que tiver tosse seca, com ou sem catarro, há mais de 3 semanas, pode ser um candidato para tuberculose. Febre, normalmente ela dá de tardezinha, mas não é um padrão. Suor de noite, os pacientes falam em suor muito grande, tá? Um emagrecimento, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tá? Aí pode ter dor, pode ter falta de ar, tudo isso. Mas o principal mesmo, então, é a tosse, tá? Tosse com ou sem catarro há mais de 3 semanas. Se a pessoa achou que está com tosse ou com ou sem catarro há mais de 3 semanas, deve procurar uma unidade de saúde e pedir para fazer o exame da tuberculose, que seria o exame do escarro. E aí entra naquilo, da nossa unidade no centro e essas 5 unidades que a Andrea comentou antes. Vale a pena ressaltar, JS, que nós recebemos muitos pacientes de outras portas de entrada que não são só do nosso município, né?
Vamos deixar isso bem claro. Tratando, muitas vezes, tuberculose como se fosse pneumonia ou qualquer uma outra doença respiratória. Né? Então, nós temos relatos, pacientes chegam, eles comentam conosco, né? Eu estou há 30 dias, há 45 dias, há 60 dias, eu já tomei 2 antibióticos, 3 antibióticos e eu não melhoro. Né? Então, nessa situação, fiquem atentos. Qualquer um destes sintomas, a gente pode ter os 5 sintomas, assim como a gente pode não ter nenhum, ou pode ter 1 ou 2. Procure o programa. Volto a repetir, é importante deixar frisado. Toda pessoa que passar no programa vai ter 100% de acolhimento. Ela pode ter ou não ter o sintoma, ela pode ter uma dúvida. Ela vai sair de lá com a dúvida sanada e vai sair com uma orientação. E é importante que você, na dúvida, procure uma dessas unidades básicas, porque importante é não ficar na dúvida. Tem dúvida, vai tirar a dúvida, que aí já quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Né? Principalmente agora que você sabe que você não precisa abrir mão de nada do seu dia a dia, você pode trabalhar, você pode fazer a sua vida rotineira tranquilamente, sem nenhum problema, fazendo o seu tratamento. E como a doutora falou, e também a enfermeira Andréia, realmente tudo depende do paciente. 6 meses está curada, doutora? Isso aí, 6 meses de tratamento, a pessoa sai curada. Então, é uma doença que a gente não tem por que não tratar. Perfeito. Eles podem perguntar assim, tá, mas eu preciso tratar 6 meses para não transmitir? Não. Nos primeiros 15 dias de tratamento, e essa é uma das boas notícias dessa doença, né? Os primeiros 15 dias de tratamento, fazendo o tratamento regularmente, o paciente já não contamina mais, o paciente que tem tuberculose na forma pulmonar. Ele já não contamina mais, mas é importante que ele termine o tratamento inteiro. Perfeito. Isso é uma grande notícia. Imagina, em 15 dias já não existe mais o risco de transmitir. É importante que saibam isso. Assim como também é importante que eles saibam que 1 semana, 10 dias sem tomar medicação, volta a contaminar todo mundo de novo. E vai ter que tomar medicação por muito mais tempo ainda, né, doutor? Provavelmente. Se precisar, vai. São 15 horas e 53 minutos. Você está na companhia da Rádio Fátima FM, programa Música em Dose Dupla. Hoje, dando sequência àquele mês comemorativo ao mês da mulher, que é o mês de março, falando ainda sobre a saúde da mulher. Nós que durante todo o mês de março trouxemos aqui várias pessoas para conversarmos muitos, não só sobre a saúde da mulher, mas também sobre profissão, sobre várias coisas referentes à mulher. E nós hoje, aqui com a infectologista a doutora Daniela Larém e também a enfermeira Andréia Falti, que vieram aqui mais uma vez nos esclarecer sobre a tuberculose, que é uma doença realmente muito séria. Então você que ouviu o nosso programa, tem dúvida, tem um vizinho seu, tem um conhecido, tem alguém que você desconfia, orienta. Pode orientar a procurar uma das unidades básicas de saúde, pode orientar a procurar ali no centro, no endereço da rua Frei Orlando 141, segundo andar. Isso mesmo, das 8 às... Das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Maravilha. Bom, doutora Daniela Larens, mais alguma colocação que você gostaria de nos colocar? Não, na verdade eu só gostaria de salientar para todas aquelas pessoas que têm tosse há mais de 3 semanas, procurem uma unidade de saúde. Lá vão ser orientadas a fazer o exame de escarro. Então procurem, não tenham medo, tá? Medo é a pior coisa. A gente precisa diagnosticar e tratar. Perfeito. Enfermeira Andréia, mais alguma colocação que você gostaria de deixar para os ouvintes? Faço das palavras da doutora Daniela as minhas palavras e acrescento ainda que a população aproveite, porque nós recebemos uma máquina de teste rápido do Ministério da Saúde, que foi implantada lá no HU em junho de 2015.
e essa máquina tem uma especificidade de 99% para detecção do bacilo de Koch. Então, nós temos essa tecnologia no município à nossa disposição, é gratuito, usem e abusem, aproveitem, nos visitem e nós vamos dar todos os esclarecimentos que forem necessários para que você saia sem dúvida e tratado, se for o caso. Só uma última colocação agora que o André falou. Lembrar que o exame, no momento que o exame é deixado ali em algum dos postos ou no nosso, ele demora no máximo 72 horas para ficar pronto. Eu ia fazer justamente essa pergunta agora, foi bom você esclarecer, eu ia justamente fazer essa pergunta. No máximo 72 horas. Deixou o escarro ali, o potinho com o exame de escarro, em 72 horas a gente consegue ter o resultado. Então é um resultado muito rápido, né? Então é muito bom e muito rápido para a gente conseguir fazer. Uma amostra só, doutora? Depende da quantidade de escarro. Normalmente a gente pede 2 amostras, tá? O padrão mesmo são 2 amostras. Mas em 72 horas, se a amostra for adequada, a gente está com o resultado. Que maravilha. Além dessa boníssima notícia que nós estamos dando para a nossa população, nós temos a possibilidade lá no programa JS de em até 72 horas, que é o prazo que nós precisamos para ter o diagnóstico da doença, porque o laboratório nos manda esse resultado, é o prazo de consulta com a doutora Daniela também, né? De primeira consulta, né? Então, não é feito pelo teleagendamento, não demora, é SUS, vai demorar uma vida para conseguir a consulta. Não, o paciente vai chegar lá, ele vai ser encaminhado para o diagnóstico, de posse do resultado, no mesmo período que nós precisamos para saber o resultado, ele já vai ter uma consulta com a doutora Daniela. Então, no máximo, se não pegar um final de semana, em 72 horas ele já vai estar consultando, se ele for um paciente positivo. Que maravilha! Então, você que está ouvindo o nosso programa, tá aí, tá deixado a dica. Na dúvida, vai na Unidade Básica de Saúde, procura o serviço totalmente gratuito. E aí, mais essa novidade, esse aparelho, vamos aproveitar, né, gente? Afinal de contas, é gratuito. Doutora Daniela Larens, queria agradecer a sua presença aqui e dizer que a Rádio Fátima e o nosso programa está sempre à disposição para qualquer esclarecimento que você quiser nos trazer. Eu que agradeço. Muito obrigada, JS. Enfermeira Andréia. Muito obrigada por mais essa oportunidade e esperamos todos vocês na Frei Orlando 141. Muito bem. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado e vai estar à disposição essa entrevista com a doutora no facebook.com/Rádio Fátima e também a gente vai colocar na página no YouTube que a gente tem. 16 horas 15 minutos.